Olá, meu nome é Stephanie, tenho 38 anos. Estou aqui para contar minha história, um pouquinho da minha história. Eu me identifiquei como lésbica para valer aos 16 anos. Quando eu era titica, eu tenho uma lembrança que tinha umas meninas na escola, 2 meninas em questão, que eu sentia um negocinho diferente, assim, sabe? Mas eu era muito titica, então não entendia muito. Não entendia nada, na verdade, né? Isso foi 3ª série, 2ª série, se eu não me engano. E fui vivendo minha vida normal. Lá no ensino fundamental, eu fui uma adolescente bem babaquinha. Eu era atleta, assim, né? Então, todo mundo da escola me conhecia. E eu era meio que líder, assim, das turmas. E eu falo que eu era babaquinha porque eu fiz bastante bullying com o meu melhor amigo, que era gay. E passei essa fase besta da minha vida. Quando eu tinha 16, não senti mais nada por nenhuma mulher, desde a época da 2ª, da 3ª série, né? E quando eu tinha 16 anos, eu estava no Mário Covas, ia iniciar um treino de futsal. E, de repente, chegaram três meninas lá. A do meio, quando eu olhei ela, eu me apaixonei na hora. Eu não sabia nome, não sabia de onde era, nunca tinha visto. E ali virou a minha chavinha no mesmo momento. Eu fiquei quente, meu rosto ficou vermelho, fiquei sentindo, a gente fala, né, borboletas na barriga. E, para minha felicidade, ela foi lá para começar a treinar também. Então, a gente se via 2 vezes na semana. E a gente começou ali uma amizade. Por sorte minha, eu estava sendo correspondida. De alguma forma eu percebi. E só foi acontecendo. Então ela foi minha primeira namorada, eu fui a primeira namorada dela, a gente foi se descobrindo juntas, né? Primeiro beijo lésbico, a gente descobriu o sexo também juntas. Foi minha primeira vez, foi a primeira vez dela. E nós ficamos 2 anos, nós namoramos 2 anos. O primeiro ano foi bem escondido. Só quem sabia mesmo eram nossos amigos muito próximos. Eu lembro uma vez, foi aniversário de 1 ano. A minha mãe e meu pai eram separados, né? Na casa do meu pai tinha computador, na casa da minha mãe não. E eu escrevi uma cartinha para ela no Word de comemoração de 1 ano de namoro e tal. E imprimi. Isso foi num domingo. Imprimi. Levei comigo embora. Segunda-feira eu fui para a escola. Quando eu voltei da escola, a cartinha estava em cima da minha cama. A minha mãe tinha colocado em cima da minha cama. E aí eu fiquei sem entender, né? Aí minha mãe já veio, já falou um monte de coisas horrorosas, que ia me levar pro psiquiatra, que ia mandar prender a minha namorada, que estava tudo errado. E eu nunca esperei isso da minha mãe, porque a minha mãe, ela foi professora, né? E todo mundo amava a minha mãe, porque na época tinha as meninas do futebol, que a maioria, né, eram lésbicas. E a minha mãe acolhia todo mundo e tal. Então, lá no meu íntimo, eu tinha quase certeza que eu ia ser acolhida pela minha mãe, né? E não, foi totalmente o contrário. O que aconteceu? Eu escrevi a cartinha e de alguma forma ficou salvo no computador. E meu pai foi fuçar, certo? E achou. E foi lá e levou para minha mãe, né? Fez uma cópia e levou para minha mãe. Mas passando essa crise da minha mãe, que foi só desse dia, ela me tirou do futebol, do futsal, me tirou de todos os esportes que eu fazia. E o futebol era a minha vida, né? Então, senti bastante, assim. Mas eu não parei de me encontrar com a Dani, né? Que o nome dela era Dani. É Dani.
E nós ficamos namorando 2 anos. E depois disso, eu nunca mais ouvi nada da minha mãe. Do meu pai também não. O meu pai sempre foi muito neutro, assim. A minha família, por parte de pai, é muito grande. É uma família muito querida. Então, quando eu iniciei meu segundo namoro, foi muito natural, assim, eu levá-la para as festas de família, né? Eu nunca cheguei e falei, olha, essa pessoa é minha namorada. Porque as pessoas já entendiam, né? Então, foi tudo muito leve, muito tranquilo desde então. Eu sempre tive relacionamentos muito duradouros. Depois do primeiro de 2 anos, tive outro de 2 anos. Depois tive um de 5 anos. Depois eu casei. Inclusive, eu fui o primeiro casamento lésbico do Vale do Ribeira. A gente casou em Pariquera-Sul. A moça que fez a cerimônia, eu lembro até hoje o tanto que ela tremia. Tava muito cheio o cartório, muito, muito, muito cheio. Tava minha família inteira, muitos amigos. E ela tremia, ela lia o que ela tinha que falar lá, tremendo, assim. Fiquei casada há 11 anos. E agora estou em outro relacionamento que vai para mais de 11 anos aí também, tenho certeza. Na minha história, eu não vou ser hipócrita para falar que eu não passei nenhuma dificuldade, né? Dentro da minha família, tirando esse episódio da minha mãe, foi tudo muito tranquilo. Com muito amor. Meus tios, meus primos, todos foram acolhedores, nunca me falaram absolutamente nada, muito pelo contrário, só pontuavam o quanto eu era uma pessoa querida, especial, o quanto eles me amavam. Na rua, lembrando aqui, puxando na memória, tirando alguns olhares e sorrisinhos de alguns homens, ao me ver com a minha companheira, também nunca passei nada tão grotesco assim, né? Eu sei que nem todo mundo tem essa sorte, né? Eu já tive amigos que foram mandados embora de casa por serem gays, né? Por serem lésbicas, por decidir viver a vida da forma que eles queriam, né? E isso é muito triste. Antigamente, acho que era pior, né? Do que hoje. Acho que hoje a galera ainda tá com uma cabeça mais aberta. Ainda temos alguns relatos, né? De adolescentes, de pessoas que ainda vivem com medo de sair do armário, né? Com medo dos pais, com medo da família, medo de religião. Mas eu tive muita sorte. E o objeto que eu trouxe é uma blusa, porque eu lembro que eu nem trabalhava lá nos 16 anos, 17, quando eu comecei a namorar a Dani, minha primeira namorada. E eu passei numa loja aqui em Registro e tinha um moletom. E eu olhei e pensei, nossa, esse moletom é a cara da Dani. E aí eu comecei a fazer trabalho em casa para minha mãe me pagar, para eu poder ter dinheiro para pagar essa blusa. E é por isso que eu escolhi essa blusa, porque significou bastante, assim, sabe? Foi o meu primeiro presente para uma pessoa que eu amava. E é isso, gente. Um pouquinho da minha história tá aí. Eu vou ouvir as outras histórias também. Muito obrigada por vocês terem ouvido até agora. Um beijo em todos.